tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou o host desse podcast. Olá pessoal, eu sou Vinícius Miola, lá dos canais do Instagram Geriatria com Miola, lá no YouTube também, Geriatria com Miola, né? Sou médico geriatra e hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a Suzana Battassini, que é fisioterapeuta, treinadora e atleta amadora com mais de 23 anos de experiência como personal trainer, além de fundadora da assessoria de corrida Suba. E tem também como principal requisito dela hoje aqui ser a minha professora, personal trainer e treinadora de corrida. Seja bem-vinda, Suzana. Ai, obrigada pela apresentação. Muito É. legal. Obrigada pelo convite de vocês. Estou muito lisonjeada. É a minha primeira vez também num podcast, mas achei muito legal a ideia da gente falar sobre atividade física, né, e envelhecimento. Muito legal. A gente já em várias. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre atividade física, né? Eu acho que a gente já falou sobre atividade física em Todos os 90% podcasts, eu dos acho. podcasts, mas nunca fez um sobre isso, né? Então hoje a gente vai tentar passar alguns aspectos mais específicos de cada atividade, porque os benefícios vocês sabem, né, seus sem vergonhas, que vocês têm que fazer atividade física, isso a gente já falou inúmeras vezes, fala toda hora, falou Sim. nos outros podcasts, mas hoje a gente vai tentar, até como eu digo para os pacientes no consultório, às vezes refinar um pouco mais, né, essas questões. Até eu fiquei pensando em como a gente começar, mas acho que seria legal talvez tu contar um pouquinho da tua história, assim, como é que começou, também a tua atividade como personal, a corrida, né? Hoje a Suzana é uma atleta amadora de corrida, atleta forte, né? Corre bastante. Então acho que contar um pouco dessa história ia ser legal também. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, mas logo que eu me formei, eu já entrei para uma academia para ser estagiária. E eu achei bem interessante porque não é comum fisioterapeuta, não era naquela época, 23 anos atrás, comum fisioterapeuta estar dentro da academia. Eram separadas as profissões, né? E um não podia invadir o espaço do outro. Então, quando eu fui convidada para fazer o estágio, já achei super interessante e de lá eu não saí mais. Acabei sendo contratada. 7 anos depois eu acabei comprando aquela academia. E eu estou com ela até hoje, né? Agora, no começo do ano, acabei me desfazendo da academia, mas continuo como personal, como atividade principal. Mas a ligação das duas profissões é muito interessante, porque hoje em dia, praticamente todo mundo que pratica atividade física já teve alguma lesão ou vai ter alguma lesão, ou as pessoas têm algum problema de coluna, algum problema de joelho. Então, eu acho que é importante essa ligação das duas profissões, né? Acho que é bem importante um profissional ouvir o outro. Antigamente não era assim, antigamente era totalmente separado. Hoje em dia a gente tem acesso livre com os médicos, com nutricionistas, então é uma série de profissionais que trabalham em prol do cliente, do paciente, enfim. Então, acho super importante isso. Então, a minha trajetória começou aí. Sempre trabalhei com atividade personalizada, né? Já desde que eu me formei, eu fui para um estúdio de personal e sempre trabalhei com atividade direcionada, personalizada mesmo. O que é muito mais fácil, né? Você tá com o cliente no dia a dia, você sabe da vida dele, sabe dos hábitos dele. Então, hoje ter uma atividade personalizada para você é o melhor. Não é todo mundo que tem acesso, mas é o melhor. E a gente veio com essa trajetória até 3 anos atrás, só trabalhando como personal mesmo. E aí, só que eu já era atleta de corrida, já corro há uns 17, 18 anos mais ou menos. E aí surgiu também a ideia de fazer uma assessoria, montar uma assessoria de corrida, como existe a demanda, a corrida hoje em dia, né, deu um boom, tem uma demanda muito grande, e ainda mais a corrida de montanha, as pessoas depois da pandemia principalmente estão tentando migrar um pouco mais para o interior, para a natureza, né? Então começou a surgir bastante corridas de montanha e eu tenho me especializado em corridas de montanha, que é realmente o que eu gosto. Não que a gente não treine atletas para o asfalto, mas a gente tenta priorizar mais a corrida de montanha. Então faz 3 anos que a gente está com a Suba. E também, além disso, eu e meu marido somos organizadores de um evento esportivo, que é o Tirolês Trail Run, que é uma corrida também de montanha em Três Itilhas, que é uma cidade próxima daqui. Então, nós também fazemos essa organização de eventos esportivos. Tudo casa, né? Todas as 3 profissões casam. Então, começou dessa forma. E sou atleta,
gosto muito de treino, sou bastante disciplinada, gosto de me cuidar, gosto do que a atividade física me traz como benefícios, né? E eu tento passar isso para os meus alunos, né? Tento ir lá e ser não o diabinho, ser o anjinho que puxa para esse lado. É isso aí. Bom, pessoal, quem me acompanha aí sabe, né, que eu gosto muito de atividade física, né? Faço muita coisa, sempre fiz, né? Já flertei com, sei lá, muitos esportes, né? Multiesportivo. Exato, né? Desde o futebol, tênis, já joguei, hoje não jogo mais nenhum desses três, mas já joguei, né? E aí agora eu tô na corrida, daí o personal eu faço para fortalecer por causa da corrida, Uhum, jogo pádel às vezes uhum. e escalada, né? Esses é os atuais, né? Por Não que não, enquanto por são só enquanto esses. são esses 4, né? Tá Então a gente, tranquilo. Tá É, a tá. tentando gente vender uma bicicleta, inclusive. então já teve bicicleta, né? Então, Ah, eu né, também vocês já me vi do mountain acompanham, bike. vocês sabem, né, como a gente pratica atividade física, mas acho que assim, importante a gente sempre ressaltar, a gente fala sempre aqui no podcast, né, que a atividade física ela é o principal fator associado ao envelhecimento saudável, né? Não existe em nenhuma consulta, né, em nenhuma orientação que a gente vai falar com o paciente sem falar sobre atividade física, né? Uhum. Então, em todas as consultas, quem vai no meu consultório, óbvio, às vezes tem um paciente que tem uma queixa, sei lá, de memória, a gente acaba focando mais nisso, mas depois vai acabar falando de atividade física. Mas um paciente que vem para geriatria preventiva, né, Uhum. ele vai ter pelo menos lá a consulta, se ele não faz atividade física, 15 a 20 minutos do Vinícius só Falando enchendo o disso. saco para Aham. falar para ele tem que fazer atividade física. Uhum. E aí, quando a gente fala de atividade física, isso eu acho que não é só para o idoso, é para todo mundo, né? É, o idoso muito longevo, hoje, a gente fala em algumas atividades multidomínio, né? Que é equilíbrio, força, né? Aeróbico, tudo meio junto. Mas o paciente, mesmo o idoso, o paciente mais jovem, a gente realmente divide em aeróbico e força, né? Uhum. Pelo menos isso, né? Então, é aquela coisa que a gente gosta sempre de falar. Às vezes o paciente vem, o que você faz de atividade física? Eu caminho. Só caminhar não é o suficiente, né? É importante Então, trabalhar a com gente força. vai estar trabalhando essas duas modalidades, né? O Uhum. aeróbico e a força. Então, acho que a gente pode começar falando mais de um ou de outro, né? Uhum. Começar, por exemplo, pelo aeróbico, né? E aí, quando a gente fala de aeróbico, pode estar falando de várias atividades. Caminhada, corrida, natação, você nada Bicicleta. também, bicicleta, né? Que, assim, né, do ponto de vista geriátrico, né, quando a gente fala de atividade aeróbica, a gente tá falando mais da parte cardiovascular, né? Uhum. E aí, no cardiovascular, eu sempre gosto de comentar, quando a gente tá falando de atividade física, que existem, né, alguns preditores, e hoje, talvez um dos principais preditores que a gente usa para longevidade é o VO2 máximo, né? Então, quanto maior o seu VO2 máximo, tecnicamente, mais tempo você vive, né? Maior a tua longevidade, né? E o VO2 máximo é basicamente a capacidade, né, que as tuas células têm de usar o oxigênio ali durante a atividade, né? Então melhora, quanto maior teu VO2 máximo, melhora a tua capacidade aeróbica, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Então, e para você, por exemplo, avaliar uma pessoa, desde uma pessoa que seja sedentária ou uma pessoa que seja atleta, a gente pode utilizar os mesmos recursos para todo mundo, com intensidades diferentes, né? Então, por exemplo, vamos supor que chega um senhor lá e chega o Vinícius. Eu posso colocar os dois em esteira, por exemplo, e fazer 5 minutinhos. Vini, quanto você consegue, qual a distância que você consegue fazer em 5 minutos? Você vai dar o teu máximo, você vai correr, vai conseguir lá, sei lá, 1.400 metros, vamos supor. E o senhorzinho vai caminhar lentamente, 4, 5 por hora, olha, ainda caminhando bem, mas ele vai conseguir caminhar o quê? 200 metros. Ok, começamos a partir daí. Então, da onde você está para onde você quer chegar. Dali 6 semanas, 8 semanas, né, 2 meses, a gente reavalia. O Vini, com todas as atividades que ele fez, melhorou? O senhorzinho, com todas as atividades que a gente fez ali, ele melhorou? Então, aos poucos, degrauzinho por degrauzinho, a gente vai conseguindo melhorar o atleta e o senhorzinho também, né? Então, de uma forma geral, os recursos que a gente tem dentro da academia, não precisa necessariamente, a gente às vezes tem que ter um pouco de cuidado para não gourmetizar tudo. A gente pode usar os mesmos exercícios para todo mundo, só que a intensidade vai ser diferente para um e para outro. Pega a Helena, são 2 jovens.
A Helena e o Vinícius são completamente diferentes. Mas a Helena pode fazer um agachamento e o Vinícius pode fazer um agachamento com 100 quilos nas costas. Ó, Meu agachamento Foi é muito bem. melhor. foi bem. Eu agacho muito melhor do que ele, por exemplo. Né? Então, Não com tanta carga, né? exatamente. Então, a carga e a intensidade que são coisas diferentes, mas a independência a gente tem que dar para todo mundo, né? E os exercícios são os mesmos para todo mundo. Ah, o Vini já consegue fazer muita coisa bem, então a gente vai colocar mais atividades para ele. Mas se aqui o que que a gente quer com esse senhorzinho? A gente quer que ele consiga carregar as compras do supermercado, consiga sentar e levantar do vaso, consiga se secar no banho, consiga se limpar no vaso. Então a gente tem que trabalhar a mobilidade, fazer coisas de repente um pouco mais para aquele dia a dia dele, né? Então, mas de uma forma geral, a gente busca a performance de todo mundo, do Exatamente. senhorzinho e do atleta. Sabe Certo. que isso a gente preza tanto, né? E bate tanto nessa tecla, assim, eu não, né? O Vinícius bate tanto nessa tecla, mas acaba que a gente, né? Foi entrando isso na nossa filosofia, assim, de vida e de negócios também, né? Que quando a gente pensou na Vila Serenata, que para quem não sabe ou para quem está escutando esse podcast pela primeira vez, é a nossa casa de repouso para idosos aqui em Joaçaba, nunca passou na nossa cabeça abrir sem o serviço de fisioterapia. E o serviço de fisioterapia não é um serviço opcional, é obrigatório. Uhum. Entrou lá, você sabe que você está contratando o pacote completo. Então, você chegou lá, você vai ter um acompanhamento nutricional que é essencial para Uhum. envelhecer de forma saudável, né? Ou para te trazer uma melhora clínica, né? E também vai fazer fisioterapia. Então, Sim. nós temos lá o idoso que é independente, que é lúcido, que nós temos, inclusive, um idoso lá que tem personal trainer também, né? E daí, sim, isso é opcional, mas a fisioterapia todos fazem, independente se ele é aquele idoso super ativo ou se ele é aquele idoso acamado, Sim. né? Então, ali a importância, né, de sempre manter e realmente adaptar o exercício à realidade de cada um. Porque E tudo sabe, é performance. exatamente. A performance para você, a performance para o idoso, a performance para o atleta, tudo é E performance. sabe que a gente tem uma senhorinha que é uma querida, assim, e ela chegou lá, ela é hemiplégica, né? Então ela chegou lá, ela não mexia, ela teve um AVC e parou o lado direito dela. E aí ela não fazia nada. Inclusive em casa ela comia só, a filha tinha que dar a comida na boca dela. Uhum. E a físio começou a trabalhar com ela para ela mexer aquela mão, para ela voltar a mexer o lado direito. E aí tem dias que tá lá na fisioterapia, a fisioterapia é ela comendo uma gelatina, É, isso mas aí. com a mão direita. Então a Aham. físio faz ela treinar também, inclusive a paciência dela Exatamente. não, eu vou comer mais devagarinho com a mão direita, mas eu vou comer com aquela mão Porque para aquilo que é importante exercitar para ela aquilo. naquele momento, né? Exato. E é a questão da funcionalidade, né? De Exatamente. poder. E aí, quando isso acontece, ela sabe que eu que faço, né, ali o marketing, que vou. Às vezes ela me pede, ela diz: filma eu aqui, eu quero mostrar para os meus filhos que eu tô conseguindo. E ver a felicidade da felicidade. pessoa de Aham. poder fazer uma coisa que é tão simples, né? Que é pegar um Exatamente. copo, que é pegar uma colher e levar até a boca. E em Exatamente. pensar que isso, né? Pra nós é uma coisa muito Exato, fácil, em muito abril ela natural. foi morar com a gente. Uhum. Antes de abril, ela não se alimentava sozinha. Alguém levava a colher até a boca dela, né? Uhum. Então, como é importante isso, né? E só quando você perde, né, essa independência ou essa possibilidade de fazer essas coisas que você, de fato, percebe, né? Vou contar um caso que aconteceu lá na academia. A gente tem um aluno lá que ele teve traumatismo craniano já há 25 anos, eu acho, se não me engano. Hoje em dia ele dirige, ele tem bastante dificuldade de mobilidade, bastante mesmo, mas ele vai lá, faz academia, dirige, tem a vida, é casado, tem a independência dele. Mas com bastante dificuldade, óbvio. E aí, lá na academia, treinava o time de futsal da cidade. Treinaram uns 4 anos lá. E ele fazia um trabalho de meditação com o time antes de eles começarem o treinamento. Então, eles passavam os olhinhos lá e tal, e faziam um esquema de meditação, ficavam todos em silêncio. E daí teve um dia que eles estavam lá num canto, fazendo a meditação,
E eu estava treinando na esteira. A academia estava toda vazia, estava toda silenciosa e só estava o meu barulho na esteira. Aí depois, quando os meninos começaram a treinar, ele veio até mim e falou: quando a gente estava fazendo meditação, cada um, né, tem o seu motivo da meditação. Quando a gente estava fazendo meditação, eu estava ouvindo os teus passos. E eu estava pensando na minha meditação que eu estava correndo, que é uma coisa que ele não consegue, que não vai conseguir fazer. Eu estava correndo, porque é a coisa que eu mais quero fazer na vida. E eu falei, daí aquilo... Meu Deus, eu já enchi meus olhos d'água aqui. Aquilo mexeu comigo, eu pensei, meu Deus, olha, às vezes a gente reclama, e assim... Como é que eu, que tenho o corpo perfeito, que não tenho problema nenhum, por que eu vou me fazer de, hoje não estou afim, hoje estou cansada, vou encher de desculpas? Não, eu tenho possibilidade, eu tenho obrigação de fazer isso, né? Se eu tenho possibilidade, eu tenho obrigação. Meu Deus, você tinha que ter terminado com essa, não no início do podcast. Não, mas não é verdade, né? É verdade, é verdade. A gente só vai prestar atenção nisso quando a gente não tem mais essa possibilidade. E em pensar que ele poderia, inclusive, ter chegado até ti e ter reclamado, né? Do Reclamado que tipo, eu tava nossa, fazendo barulho. você estava atrapalhando a nossa Isso, meditação. Exatamente. É diferente. verdade. É uma aula, né? É uma aula. Tem uma frase do Sócrates que eu gosto bastante, que ele fala que desgraça é para o homem morrer sem saber a força e a beleza de que o seu corpo é capaz, né? Exatamente. Então, assim, é importante que a gente se desafie, Na né? verdade, a Acho gente que ganhou um presente, né, Gil? É, Então a gente exato, tem que então- aproveitar. é importante que a gente se desafie, né? Como eu brinquei hoje, nós estávamos na academia lá e a gente conversou, tava brincando, né? Que quando a mãe falava que você pode tudo, não é bem assim, né? O nosso corpo, cada um tem a sua genética, tem as suas limitações, né? Mesmo quem pegou lá, não lembro lá, que é o melhor maratonista do mundo, ele não poderia ser o melhor corredor de 100 metros rasos. Sim. Né? Ele é o Cada um melhor, tem uma ele é o característica. melhor maratonista, mas ele não poderia ser o corredor de 100 metros rasos, assim como o Usain Bolt é o melhor corredor de 100 metros rasos, mas não seria o melhor maratonista. Aham, Então, né, cada um tem um corpo, né? aham. Mas acho que é quase que um dever nosso na Terra tentar encontrar, né, as nossas é. limitações, esforçar um pouco ele, ao menos pra gente entender, né, aonde que ele pode chegar, né? E é bem isso, assim, buscar alternativas, né? Não necessariamente a Helena precisa correr, né? Não precisa correr. Ela precisa, de repente, buscar uma atividade aeróbica, sim, porque vai trazer os benefícios para o VO2, enfim. E buscar uma atividade que trabalhe força. Beleza, esses 2 itens. Mas dentro disso, você tem inúmeras possibilidades. Você tem que buscar algo que te agrade, para daí você ter a constância, né? Porque é a constância que vai dar o resultado. Exatamente, acho que também tem quem gosta, né? Tipo, eu gosto de fazer atividade Sim, física. A sim. Helena, por exemplo, não gosta, né? Eu Aham. conheço ela há 7 anos e ela ainda tá buscando algo que ela goste, né? Há 7 anos. Musculação é o que eu mais gosto de fazer de todas as Então, há que eu 7 já anos tentei. que eu conheço ela, ela ainda tá buscando algo que ela gosta. E ok, né? Não é igual pra todo Sim, mundo, não né, é- Eu pessoal? faço por obrigação, porque Mas preciso assim, a fazer. gente sabe da importância. Então, se você não vai achar aquilo que você gosta, você vai ter que achar pelo menos aquilo que é aceitável, Não, né? mas é aquela coisa também, né? Você não é uma criança mimada que faz tudo o que quer todo Isso. dia. Então, por mais que eu não sou uma criança mimada, então eu vou lá e faço. Isso aí. Mas Mas eu tenho alunos não chegam que na eu academia e levante e falam, diga, nossa, hoje eu queria muito "Muito, não, eu tô vir com muita treinar. vontade." Não. Viu? Mas eu tenho alunos que o Vini conhece, tem aluno que chega lá e fala, tô aqui só por obrigação. Daí no dia seguinte, tô aqui só por obrigação. Tá, mas pelo menos tá indo, né? Tá dando Aham, certo. tá exato. indo. Isso há 3, 4 anos, tá E a indo. gente paga personal por isso, porque daí você tem um compromisso com compromisso, uma outra é. pessoa. E você tá pagando, imagina. Você pagou caro, então você vai. E assim, a Suzana falou da constância, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar, que é muito importante, né? Porque assim, pessoal, agora eu conto minhas histórias de corrida no consultório, é muito legal. Eu conto para os pacientes, né? E a corrida, mas assim, como qualquer outra atividade, né? Ela é aquela coisa. Quando você começa, é difícil, né? É difícil. O cara correu os primeiros 5 quilômetros, que obviamente eu me Terrível. achava capaz. Até os 5 quilômetros é terrível. É, porque eu fazia muita atividade, então a primeira vez que eu fui correr, eu falei, vou correr 5 quilômetros, né? Eu já tinha corrido outras vezes. Então, meu Deus, quanto sofrimento. Foi horrível os primeiros 5 quilômetros. E até eu correr 5 quilômetros tranquilo, foi uns 2 meses, né? Aí depois que eu comecei a 2 treinar meses direito. pra você vai... Você É, foi- Não, exatamente. o Vinícius, ele é muito. Ele fala Foi isso super assim, bem. mas ele é assim com tudo. Tipo, ele começa e ele se fissura numa coisa. Ele diz que não. Ele vai brigar comigo e vai dizer que não. Tira isso. Mas é assim, ele começa e ele, meu Deus, todo dia. Daí ele tem que ir, daí ele tem que ir. Até o dia em que eu me estresso com ele e digo, chega, eu não aguento
aguento mais todo dia tu levantando, me acordando essa hora, sábado e tem que domingo, correr. não sei o quê. Tipo, para um pouco. Aí, ou escolhe uma coisa, porque ele tem esse problema de ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Né, mas bem assim, já foi pior. Aí agora ele tá escolhendo, tanto que, tipo, ele abriu mão do CrossFit, que ele queria, né? Ele só parou de fazer CrossFit ano passado quando ele se machucou no pádel e foi obrigado. Tá, mas Isso. você me cortou, deixa eu voltar pra minha história da corrida. E aí a questão da constância, né? Porque eu digo pra eles, então eu corria 5 quilômetros e o começo foi muito difícil até você acostumar. Aí é claro, aí você corre 5, você começa a se sentir bem, você quer correr 10. Daí também, vira um parto. Os primeiros 10 Uhum, parece que não vai conseguir nunca. Chega lá no 7º quilômetro, só falta 3, mas assim, uhum. você tá destruído. E a academia, né, qualquer coisa, então eu sempre digo pra eles assim, cara, eu vou na academia um dia, eu faço musculação, eu chego em casa dolorido, no outro dia eu não vi nem resultado nenhum. Né? Então, assim, você precisa ter pelo menos 3, 6 meses, né, de atividade para aí você começar a ver os resultados, né? E esse é o período que é mais difícil, né, da pessoa se manter realmente, né? Que é aquele início em que ela talvez tem mais dor do que não tem, né? E que ela não vê tanto resultado, né? Como é que é isso no dia a dia, assim? Como é que você vê com o pessoal? Tem que ficar em cima, né? Por isso que o personal tá ali para isso, né? Tem que ficar em cima. Mas os benefícios, eles já aparecem logo nos primeiros treinos, só que não são benefícios visíveis, né? É tipo aquela sensação de bem-estar. Você já tem logo É, nos primeiros treinos, sim. né? A liberação dos hormônios do bem-estar, a dopamina. Você já tem logo, mas ninguém percebe. A pessoa quer emagrecer, ela não vai ver de uma semana para outra. Ela vai ver com bastante coisa. São diversos fatores que interferem, né, no emagrecimento, não só a atividade física. Da mesma forma, a corrida, né? Então, e tem bastante gente que desiste logo no começo, sim. Mas, assim, a gente tenta fazer todo um discurso, né? E por exemplos, você tenta convencer a pessoa, mas a pessoa tem que querer, né? Também, né? É difícil. A constância é que vai trazer resultados a longo prazo, mas a pessoa, você não pode o tempo inteiro ficar pegando na mão da pessoa. Ela tem que ter, pelo menos, uma automotivação, né? Sim, Tem né? que buscar um motivo para, né? Sempre digo pro pessoal no consultório, olha, a minha parte ela é no Exato. máximo 20%. Os outros 80% é contigo. É. Então, se você não fizer a tua parte, meu amigo, não tem. E eu sempre brinco com eles, eu tô bem, graças a Uhum. Deus. Meu corpício tá bom, tô magro, tô fazendo minhas coisas, eu tô curtindo, não tenho dor. Quem tá mal é você. Então, assim, se você quer se ajudar, tu tem que fazer a tua Uhum. parte, né? Eu não posso fazer por ti. Então, assim, a minha parte eu vou fazer, mas se tu não fizer a tua, não adianta, né? E falando de corrida, por exemplo, a nossa assessoria, você sabe bem, a gente não tem grupo, não tem um grupo de corrida que vai correr junto toda semana ou, né, 2, 3 vezes por semana. Existem assessorias que são assim, que também é válido. Então, as pessoas às vezes vão lá mais pelo social do que outra coisa. É válido também. Tá fazendo uma atividade e tá fazendo o lado social. Eu já não, mas isso porque a minha personalidade é assim, eu sou muito independente, eu gosto de fazer as coisas sozinha, eu tento passar isso também para os meus alunos. Eu acho que as pessoas que vêm também para a minha assessoria acabam percebendo isso e acabam. São pessoas que mais ou menos pensam como eu. Eu gosto de pessoas automotivadas. Então, né? Que as pessoas elas querem fazer aquilo porque elas têm algum motivo maior. Então, ela vai treinar sozinha. Eu vou passar o treino, vou passar toda a orientação, qualquer problema que tenha, eu vou estar ali de suporte, mas eu não vou lá na casa da pessoa pegar pela mão e sair correr, né? Não vou. Acho que comigo você A gente até marca treinos juntos, é muito legal e É, tal, mas isso não pode ser obrigatório, entende? A pessoa ela tem que querer. Ela tem exato. que ter um motivo. E aí Ela tem que ter a um motivação às propósito. vezes vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Então é óbvio. Só que claro que a gente tá falando de saúde, né? Então assim, você precisa achar os teus motivos, mas precisa entender que hoje a atividade física é obrigatório para você ter um Uhum. envelhecimento saudável. E tem uma coisa que no consultório, às vezes eu converso quando eu recebo pacientes mais jovens, ali 50, 60 anos, né, que estão na faixa etária dos meus pais, né? E às vezes a gente conversa sobre isso, que assim, os nossos idosos de hoje, os octogenários, os nonagenários, é, eles, apesar de não fazer atividade física, eles faziam muita atividade. Antes. É, exato. Então, assim, eles tiveram uma infância de atividade laboral, Uhum. muitas vezes de força intensa durante
a juventude, durante a fase adulta, em que assim, eles não faziam atividade física, mas eles faziam força, eles estavam no serviço braçal, né? Então é diferente. Claro, hoje eles têm mais problemas ortopédicos também, muitas vezes por causa disso, mas não é o que grande parte dos adultos hoje ali, da faixa etária dos 50, 60, que trabalham em escritório, né? Trabalham Sentado o tempo sentados, inteiro. né? Então vocês não são os pais de vocês, entendam isso. É. Vocês não podem ficar que nem eles que nunca fizeram atividade física, que vocês vão chegar lá no final e vocês vão estar com os bracinhos, as perninhas tudo murcha, né? Então vocês têm que praticar atividade E física para manter a massa alimentação muscular. também era diferente, né? Tudo Com era tudo certeza. muito diferente. Tudo muito diferente. Não tinha, você não ouve uma pessoa de 80, 90 anos também falar em ansiedade, que hoje em dia a pessoa que está ali trancada e, né, no escritório ou tá naquela loucura de trabalhar e tem ansiedade. Então, hoje é completamente diferente. Não Muito dá para diferente. comparar. Então não dá para comparar. Então assim, então E até os trabalhos, né? Vamos supor, vamos nós três aqui. O Vini é atleta, tem uma atividade laboral que eu acho que é um pouco mais parado. Você fica bastante em consultório Parado, e tal. uhum. A Helena também fica mais em escritório, né? Um pouco mais parado. Mas o Vini é atleta. Você ainda não é atleta. Você está se encaminhando para ser atleta. Não sei. Nos incentivando. E eu já sou. A minha atividade laboral é o dia inteiro caminhando e agacha e levanta e carrega peso para um lado e vai para um lado, vai para o outro, o dia inteiro fazendo isso. Então, às vezes, só do meu trabalho eu já deu a atividade, o relógio marca a atividade já completa só do trabalho, 10 mil, 12 mil, 15 mil passos, só trabalhando, sem ter feito atividade física. É diferente de alguém que passa o dia inteiro no escritório, né? Muito diferente. Tanto que, né, a gente tem diversos trabalhos já mostrando para quem trabalha em escritório, por exemplo, que se você a cada 1 hora parar e caminha 5 minutos, isso diminui o risco cardiovascular, né? Então, assim, isso que eu tô falando, né? Você trabalha 8 horas por dia, você para 5 minutos, tu caminha 40 minutos. Já é né? Já é uma Já atividade. fez alguma coisa. Então, só essa caminhada que você dá no período que você está trabalhando ali, se você levantar e caminhar 5 minutos, você já tem um risco cardiovascular menor do que a pessoa que não está fazendo nada, né? Então, acho que isso é bem importante. Tá, mas acho que vamos voltar um pouquinho, porque a gente começou a falar dos tipos de exercício, a gente já deu uma volta imensa falando dos benefícios e tudo mais, né? Mas a gente acabou focando mais nos aeróbicos, né? Então acho que agora vamos falar dos exercícios de força. Assim, para o pessoal que está nos escutando, né? Entender quando eu estava dividindo, né? Por que eu estava dividindo? Porque são duas formas diferentes, elas vão ter impactos diferentes na geriatria, né? Então, quando a gente fala do aeróbico, a gente está falando ali de longevidade, VO2 máximo, capacidade cardiovascular. E aí, a gente tem o processo de perda de massa muscular, que é inerente, né, ao processo de envelhecimento. Então, aí, 30, 35 anos, em média, é quando a gente atinge o pico de massa muscular e massa óssea. Passou daí, é ladeira abaixo, né? Então você tem É tão uma. difícil falar isso, né? Tem dos 30 aos 50 é uma perda pequena, assim, né? Você não sente muito a perda de massa. Dos 50 aos 70, a gente já poderia falar em média 1% de perda de massa muscular ao ano, né? Se não fizer nada. E dos 70 para cima aí, perda de 2% de massa muscular ao ano. Eu gosto de usar esses números porque assim eu digo para o paciente, imagina que você tem 70 anos e se você não fizer nada, você vai chegar aos 90 com 40% a menos de músculo. Né? É muita coisa. Então nada vai impactar mais na tua qualidade de vida do que você manter a massa muscular dos 70 aos 90 anos. Então você precisa fazer exercício de força. Por isso que geralmente é uma dupla, né? Você vai fazer atividade aeróbica e atividade de força. E até eu falo para os pacientes às vezes assim, no idoso, se você tiver que focar em uma coisa, no exercício resistido, né? Porque a gente fala em qualidade de vida, né? Não adianta falar para ele de longevidade sem qualidade de vida. E o que mais vai trazer Independência. qualidade de vida para ele é o exercício de força, que nem você estava comentando antes, né? Que é o que vai dar autonomia para ele no dia a dia, né?
Então, e aí conta então para nós um pouco aí como é que é o dia a dia com os idosos aí que você acompanha. Eu sei que tem uns que eu conheço, outros não. Eu tô tendo bastante gente de mais de 60 anos. E alguns mais de 60 anos, tipo, que estão melhores do que pessoas de 30 anos, né? E tem alguns também que são um padrão mais normal, assim, 70 anos são um padrão normal. Mas quando o cliente chega na academia, a gente faz uma avaliação geral, assim, eu vou conversando, vou vendo o que ele tem capacidade de fazer e você vai colocando atividades dentro dessas capacidades, né? Mas de uma forma geral, os meus alunos, eles conseguem fazer trabalho de força normalmente na nossa academia. A gente não é uma academia de musculação, é uma academia de funcional, mas a academia funcional, para as pessoas entenderem, ela tem pesos livres e você trabalha com pesos igual na musculação tradicional. Você só não tem máquinas, mas você trabalha com o corpo todo e com pesos da mesma forma. Então, os exercícios eles são os mesmos, só que você não tem uma máquina te guiando. Você vai fazer o mesmo exercício, só que com o corpo dominando muito mais. Você tem que ter muito mais percepção do seu corpo e o corpo fica muito mais funcional, de fato. Então, de uma forma geral, os alunos vão muito bem nos exercícios de força. Alguns a gente trabalha bastante equilíbrio, né? Alguns a gente percebe bastante perda de equilíbrio, então a gente trabalha equilíbrio, trabalha muito a mobilidade. Para idoso, a gente tem que trabalhar muito mobilidade, que é uma coisa que que vai perdendo também com o tempo. Vão ficando cada vez mais, os músculos vão ficando atrofiados se eles não forem trabalhados, então vai perdendo mobilidade e vai perdendo a capacidade funcional do corpo se movimentar, né? Então, às vezes você mexe uma coisinha, o corpo muda por completo. Mexe uma coisa no corpo, muda todo o corpo. Então, é bem importante. O trabalho de mobilidade e o trabalho de força. Força dentro da capacidade de cada um, né? Dentro do que cada um pode fazer. Eu tenho uma aluna que eu atendo em casa, mas atendo em casa só por acomodação. Ela poderia ir para academia, mas se acomodou na pandemia em casa e ficamos em casa mesmo. E já como ela tem pesos em casa, a gente faz os exercícios por ali mesmo. Mas ela teve, agora recentemente foi no médico e ela teve um ganho de massa óssea só com exercícios em casa. Uhum. Então, olha que importante que é essa atividade de impacto que a gente fala, né? Que é com peso e além das caminhadas e tal. É importante a atividade de impacto, não só para o músculo, mas para Pro osso remineralização. também, Aham. E aí para ganho de massa óssea, só Só atividade de atividade força de vai força. trazer, Só né? atividade A de força. atividade aeróbica não vai Antigamente, trazer os isso. médicos diziam, né? Os médicos mais antigos diziam que não podia fazer nada com impacto. Hoje em dia já não. Hoje em dia é necessário o impacto, porque é Sim, só com o sem impacto dúvida. que você vai ganhar É, eu o brinco com osso. os meus pacientes, eu olho para eles e digo: Você já viu alguém ficar forte sentado sem É. fazer força? Aham. Pra você ficar forte, você tem que fazer força? Eu Aham. não conheço uma forma de ficar forte se não for fazendo força. Não tem Exatamente. como, né? Então, assim, os caras já estudaram dar testosterona pro paciente sem ele fazer exercício. E não funcionou, Não funcionou. porque ganhou músculo e não ganhou força. Uhum. Então, não tem como, né? Força só ganha fazendo força. Então, Exatamente. esse... Daí tem várias formas de se trabalhar isso, né? Sim. Cada um que busque o trabalho, né, da melhor forma possível. E daí se o cara não tem condições financeiras para pagar um personal, para pagar uma academia, é possível fazer em casa. A pandemia veio para mostrar isso, porque olha na pandemia a quantidade de pessoas fazendo exercícios em casa e criativos, né? Porque aí pegava um balde de alguma coisa, né, uns 5 litros de alguma outra coisa lá e fazia força. Força é isso. Força é você ter a capacidade de Internet, né? carregar uma carga, né? E aquela carga vai te auxiliar para você ter o ganho de massa muscular e ganho de massa óssea. Então, A internet deve ter muito conteúdo, né? Eu não costumo procurar sobre sim, isso, mas sim, deve ter mas muito conteúdo para quem quiser, né? não, de uma certa forma, a pandemia veio auxiliar nesse sentido, porque as pessoas se tornaram muito mais criativas, né? Sim, Então, com certeza. Então isso é bem legal. E assim, e não só idosos, mas alunos no geral, assim, quando ele chega lá para ti com algum tipo de dor ou alguma limitação, assim, como é que vocês fazem para ajudar? Porque, né, os nossos idosos vão estar lá muito comumente, seja dor no joelho por artrose ou dor no ombro porque tem uma tendinite, né? Eu sempre digo, mas vai lá, né, e tal. Como uhum. é que vocês fazem para ajudar ele nesse sentido? Foca
a gente tem que focar no paciente, no cliente como um todo, né? Às vezes ele está com um problema no tornozelo, só que o problema não, ele tem dor no tornozelo, mas o problema não é no tornozelo, ele pode ser o problema no ombro. O nosso corpo está todo interligado. A gente tem um sistema de linhas miofaciais, que são músculos, todo interligado. A gente não tem músculos isolados, é tudo interligado. Então, você tem que entender da onde que surgiu aquilo, o porquê que surgiu aquilo, se ele teve de repente ele caiu, teve uma contusão, teve alguma coisa no tornozelo, por exemplo, né, naquele foco, ou não, ele vai relatar como é que é o dia a dia dele, e a gente vai pesquisando, vai fazendo alguns testes de mobilidade e vai descobrir que daqui a pouco ele tem uma restrição de mobilidade de ombro que está acarretando a dor no pé, sabe? Então, com os exercícios, de uma forma geral, os exercícios de mobilidade que a gente consegue ver isso. A gente tem uma série de exercícios que a gente faz que vai vendo onde que está mais tenso, onde que está mais solto, onde que a gente tem que fortalecer, onde a gente tem que liberar, onde a gente tem que alongar. E trabalhando todo o conjunto, todo o corpo, a gente consegue melhorar bastante. Alguns casos, obviamente, vai para a fisioterapia clássica, né? Que é aquela de tratamento Sim, mesmo. exato. Mas hoje a fisioterapia trabalha muito junto ali na sala de exercícios de treinamento com trabalhos de força. E assim, o paciente, assim, a gente fala pra eles às vezes, né? Claro, quando a gente tava aqui, né, num outro episódio falando com o Luciano de prótese, óbvio, o cara tem uma osteoartrite de joelho muito Sim, grave, vai pro precisa médico. operar, beleza, né? Uhum. Não é sempre, mas assim, quando a gente tá indicando, e mesmo às vezes quando tem uma lesão, você precisa fortalecer, né? Uhum. Mas a maioria das lesões ortopédicas, a grande maioria, um dos pilares do tratamento, assim como a gente falou das próteses lá com o Luciano, é fortalecimento muscular. Uhum. E Você- às vezes você faz fortalecimento pré-operatório. Exatamente, Deixa porque o músculo preparado para daí fazer a cirurgia, para depois recuperar ainda, fazer mais força. Exatamente. Então, vão ser algumas lesões específicas em que talvez você vai precisar ter um tratamento diferente. Uhum. Mas, assim, na grande maioria das vezes das lesões ortopédicas, você vai precisar de fortalecimento Sim. muscular. Então, não adianta querer se limitar, especialmente na academia, né, na musculação, por causa da tua dor. Né? Adoro falar com os pacientes quando eles têm, às vezes, dor nas costas. Eu digo, tem que trabalhar aqui, ó. Fortalecer a O musculatura. abdômen, dorsal, tem que fazer força, né? Pra estabilizar a coluna, senão dói. Exatamente. Porque não é. Então, assim, vai precisar fazer musculação, né? E aí tu falou das outras modalidades. Eu assim, ó, quando eu falo pros pacientes, eu falo, ó, se puder, vai pra academia. Né? Pra musculação, seja funcional, né? Sim. O Pilates é uma opção, mas depende do Pilates também, O né? Pilates bem feito, né? Tem que ser um Pilates bem feito, voltado para voltado força pra isso. muscular, porque muitas vezes é um negócio mais de yoga, mais de mobilidade, assim, alongamento, não é tanto para força, então... Mas dependendo da yoga também faz bastante força. Mas assim, Dependendo, faz, e né? dependendo do instrutor e dependendo do aluno. O aluno também tem que estar Exato, focado exato. naquele momento Então, eu fazendo. digo, assim, pode ser, mas você tem que fazer força. É. Vai ter pacientes, às vezes, que você, né, por exemplo, tem um grau avançado de artrose, por exemplo, no joelho, às vezes tem mais dificuldade, vai para hidroginástica, consegue fazer força na hidroginástica, né? Então a gente vai adaptar dependendo Exatamente. do paciente, mas sempre que possível, né, a musculação, a academia para força é a melhor opção. Sim. É a primeira opção, né? E o Pilates também. O Pilates se ele é bem orientado, ele trabalha bastante mesmo. Eu mesmo eu frequento o Pilates e se for o Pilates clássico bem orientado, dá um trabalho bem legal, assim. Então, Para as acho que vozinhas, né, você especialmente. tem que buscar um instrutor bom, quem tem condições, né? Uma boa orientação. Mas hoje em dia, como a gente citou, gente, tem muita opção, né? Então, o que vocês não podem é miguelar, né? Aquele migué de que, não dá, não tem como, isso não existe, né? Então, tem muita opção e a gente precisa encontrar uma forma aí, né, de fazer força para preservar a massa muscular, né? Tá, mas agora então falamos já das modalidades ali. Existe uma idade certa para começar, uma idade ideal para começar a fazer atividade física? Desde criancinha, né?
Desde bebezinho. O bebezinho já começa a se rolar, isso já é uma atividade física para ele. Já começa a fortalecer o tronquinho dele, já é uma atividade física, né? Então, desde criança. E tem pesquisas que falam que se, por exemplo, se o adolescente começa a fazer atividade física, se você for um adulto que de adolescente já praticava bastante atividade física, a probabilidade de você ser um adulto que não seja obeso é muito maior, né? E o pico de potência muscular do quem faz atividade física desde criança, desde a adolescência, você consegue manter o teu pico muscular, o teu pico de potência por muito mais tempo, diferente de quem nunca fez. Mas não tem idade certa, uma idade Quanto máxima, antes, melhor. uma idade limite, não. Você se mexendo, mesmo que você tenha 90 anos, obviamente que você não vai conseguir todos os ganhos que as outras pessoas que passaram a vida fazendo atividade física vão ter, mas algum benefício você vai ter. Com certeza, algum benefício E vai o ter. pico de massa muscular e massa óssea, como a prof falou, quanto mais tu fizer atividade física na adolescência, idade adulta, jovem, maior vai ser teu pico de massa magra e massa óssea, né? Então você vai perder menos no futuro. Você vai ter mais reserva também para Isso. beber, né? Mas é muito louco quando a gente recebe, às vezes, pacientes de, sei lá, 90, 80 e poucos anos no consultório, nunca fizeram atividade física. Vocês vou começar agora, né? Vamos, filhinha, bora. Sim. Né? Melhor agora do que nunca, né? Daqui a Aham. pouco vai morrer, daí não dá. É. Então, né? Então vamos lá, né? Então porque pode começar. Tem todos os benefícios, né, que a gente falou. Então, não é só a questão da massa muscular. A massa muscular é super importante, não é só a massa óssea, é super importante também, mas não é só isso. Mas os benefícios a nível social, né, o teu bem-estar, porque a saúde, pela Organização Mundial da Saúde, a definição de saúde é o bem-estar completo, né, físico, mental e emocional, né? Então, é todo aquele, não é uma coisa ou outra, mas é todo o sistema, né, que envolve. Então, vai uma senhorinha que nunca fez atividade, vai lá no grupinho de idosos do município, lá que o município também oferece de graça várias coisas, então não tem desculpa, né, como você falou. Vai lá no grupinho, vai encontrar várias coleguinhas lá, já vão fazer amizade, já vão, né? Então, o nosso grupo de corrida, a gente se diverte no grupo de corrida, a Sim. gente treina, sério, mas a gente se diverte também, porque um conta mentira pro outro e assim vai indo, a gente faz de conta que acredita, né? Então isso é bom. E sem falar, né, que a gente hoje conhece o músculo cada vez como um órgão endócrino, então isso, a atividade física, aqui a gente tá falando do básico, né, o ganho de força e VO2 máximo, mas assim, o músculo vai estar agindo no corpo todo, né, então melhora inclusive, né, neurogênese do hipocampo, tu vai olhar os trabalhos, né, melhora a lipólise, melhora tudo, assim, né, então atua no corpo todo, trazendo benefícios sistêmicos, né, acho que a Tita tinha uma pergunta. Eu quero fazer um comentário. Eu tenho um sobrinho meu de 10 anos que ele é fissurado por futebol. E ele joga num time lá em Capinzal. E nos jogos que eu fui assistir, eu percebi que ele tinha aquela dificuldade de quando tava correndo de um lado do outro pra quadra, voltar correndo pro gol, porque ele é o quê? Defesa? Ele era defesa. Às vezes ele ia correr atrás da bola, tinha que voltar rápido pro gol e ele não... Faltava aquele fôlego para voltar para a quadra, ou caía e não tinha aquela rapidez de levantar, pegar o fôlego e sair correndo de novo. Aí nas férias eu chamei ele e falei assim, vamos fazer uns treinos de corrida comigo e vamos fazer uns tiros, né? Para tu ter essa resistência de você aguentar mais tempo com um ritmo forte, né? E aí ele adorou. Fiz 2 vezes por semana, tô fazendo 2 vezes por semana com ele. E assim, a diferença é gritante de como ele levanta quando ele cai. Mais e agilidade. Ele vai de um lado pro outro, assim, fôlego. você percebe os coleguinhas dele, estão lá assim, ó, não enxergam nem onde tá a bola. Ele já tá mais rápido, já tá mais ágil, ele termina o jogo mais sereno, mais tranquilo, sabe? E assim, treinadora, 2 viu? meses já. de corrida. É que a legal, Tita é corredora. Tita também faz bastante atividade. Atleta. Mas é legal ver, né, esses benefícios, assim. E uma criança de 10 anos, né? Então, tipo assim, o benefício que faz para uma criança, imagina pra gente também, né? Esse benefício que essa resistência, essa constância traz Então, pra imagina gente. um senhorzinho que nunca fez nada. Qualquer coisa que ele faça, ele já vai ter um grande ganho.
Então, Se sair do 0 pro 1 é o dobro. é. O dobro não, mas é 100%, né? É, Então, E quando a gente trabalha com adultos ou idosos ou atletas, a maior dificuldade que a gente tem de ganho é em atleta, porque o atleta já está super desenvolvido. Então é difícil trabalhar com atleta, porque para você perceber um ganho nele, para você extrair algo dele, sabe, tem que sim, com certeza. forçar A ali. pessoa que tá no 0, cara, ela vai Qualquer começar a fazer coisa que qualquer você coisa, faça. ela já vai se sentir muito melhor. Exatamente. Aham. Então, a gente ainda que tá começando na corrida, né? A Tita também tá começando, corre há 1 ano e pouco, eu 1 ano e pouco, né? A gente ainda consegue, né? Às vezes a gente faz coisa e diz, caramba, velho, impossível, legal, eu não né? acredito que eu fiz isso, né? Então, a gente ainda vai, né? Mas com certeza, o cara de elite, né? O ganho é segundos, são É. segundos. E para você ter aquele ganho de segundos, quantos anos que você não tem que, né? Tipo o Usain Bolt. Para você mudar de um ano para o outro, de uma Olimpíada para outra, 2, 3 segundos, são 4 anos de treinamento. É. Então Sim, imagina quando eu consegui correr 5 quilômetros sem Nossa, caminhar no meio. Meu Estamos Deus! todos aguardando esse momento. Oh, mas é muito legal. Queremos ver se vamos combinar que o 2026. Sem caminhar. 5 quilômetros é bem emocionante, né? É muito legal. Vamos aguardar isso em 2026. A gente vai ver. Ela prometeu 10 quilômetros, tá? Pra quem não acompanhou, não prometi. Eu ela coloquei colocou nas como minhas meta. metas. Que é uma promessa, né? Você colocar como meta é uma promessa. Em Então, que ela- 2026. Em 2026, que ela vai correr 10 quilômetros. Eu, né, falei Você que não acredita? acredito. Ah, Mas assim. Procurar a prova de final de Mas ano que ainda vai fazer. diferente de não acreditar, não quer dizer não apoiar. Eu estou lá apoiando, incentivando e ajudando. Você, eu Helena. também, Helena. Eu Vamos ver, né? Porque ele não acreditava que ele ia fazer 10 em sub 50 minutos. E ele. Não. Mas eu treinei, né? Tava lá firme no meu treino. Vamos Tá. ver ela agora. Agora, eu gostaria de continuar ali na nossa parte Tipo, cronológica. para de focar em mim, né, Helena? Não. Foca no- Vamos falar do que interessa aqui. Mas continuando ali, que eu perguntei, né, se tinha idade certa para começar, então não tenho, quanto antes melhor. Uhum. Mas existe alguma modalidade que se encaixa melhor, ou que seria mais indicada para cada idade? Porque, tipo, eu fico imaginando, a gente não vê uma criança lá de 3, 4 anos na academia fazendo musculação. De uma Então, forma geral, né? como tem a questão do crescimento ósseo, né, na parte de crianças e adolescentes, então a gente não indica musculação pesada, com carga, com exercícios muito pesados para os adolescentes, para crianças e adolescentes. Mas, de uma forma funcional, de uma forma lúdica, eles podem sim estar na academia fazendo exercícios com um peso adequado para aquele momento. Então, não existe assim nada que seja contraindicado em qualquer idade. De repente, existe uma contraindicação para aquela pessoa, para aquele momento. Uhum. Mas, de um modo geral, pode-se fazer tudo. Porque eu pra lembro todo que mundo. eu fazia balé quando eu era criança. Minha irmã também minha irmã fez bem mais do que eu, porque eu realmente sempre fui preguiçosa. Eu fiz alguns anos e pedi, por favor, que eu queria sair daquilo. Mas eu lembro que a gente fazia exercícios que, na verdade, eram exercícios como se fosse meio que um funcional, antes de começar ali mesmo a prática do balé em si, né? A gente fazia também abdominal, lembro que a gente tinha essas coisas, mobilidade, tinha muito, né? Tanto que eu sou uma pessoa que eu tenho muita mobilidade Alongado. até para o, né, para o nível, para o tanto que eu não faço exercício de mobilidade quase, e eu tenho muito mais mobilidade que o Vinícius, por exemplo. Porque é uma característica tua. Porque é meu isso, né? Mas eu lembro que a gente fazia bastante isso, né? E pensando, né, ali a minha turma era só de crianças, né? Só tem que ter um cuidado, né, para essa fase de crianças e adolescentes, é só um cuidado, não que seja contraindicado, mas um cuidado com excesso de carga, né? Porque você pode até crianças que participam de jogos, por exemplo, badminton, tem uma turminha de badminton que treina lá na academia, né? E treinam em nível de performance mesmo. São crianças que vão para competições internacionais. Então, eles treinam numa intensidade muito grande, mas tem que ter bastante cuidado com carga. Porque nos jogos já sobrecarrega muito a intensidade. Se você ainda na academia colocar a intensidade, não vai aguentar.
E isso de uma forma para todo mundo, para todos os atletas. Então, você tem que ter sempre a dosagem, né? A dosagem certa para cada situação. Mas não existe muita contraindicação. Tem que ter só o cuidado e a dosagem. Por isso que... É assim que eu vejo. Tem gente que não pode isso, não pode aquilo, né? Eu não acho que não possa. Eu acho que, de repente, é contraindicado naquele momento para aquela pessoa. Exatamente. E aí, claro, a gente sabe que nem quem tem a opção, né, e sempre estar voltado de profissionais que possam auxiliá-lo, né? Então, Isso. se você tiver a condição de ter um personal, né, um educador físico para lhe ajudar, você vai tá melhor. Se você não tem, vai fazer sozinho, tenha cuidado para, né, se for fazer sozinho, não se machucar, tentar se informar melhor, né? Porque também E né, mesmo que você vai para uma academia convencional, na academia convencional tem que ter um professor ali, é obrigatório Sim. o professor. Então, ele tem que estar vendo aquilo, né? Vai ter uma situação de risco, uma criança ou um adolescente está lá com uma carga excessiva. Ele é obrigado a ir lá e intervir, né? Sim, sim. Embora a gente saiba que nem sempre isso pode acontecer, mas é obrigado a intervir. Uma coisa legal da Tita que ela citou do sobrinho dela ali, né, pessoal? Não sei se deu pra escutar bem, porque ela tava sem o microfone, mas ela falando que o sobrinho dela tava jogando bola e tava meio atrapalhado, e aí ela colocou. Eu sou homem, né? Então vou resumir isso muito rápido, né? Mas basicamente o sobrinho dela tava correndo, meio atrapalhado, ela levou o sobrinho dela a correr, agora ele tem mais fôlego, tá conseguindo jogar melhor. Ah, imagina a Helena contando essa história, ia demorar 5 minutos. Ah, mas essa questão do aeróbico, né? Porque assim, eu justamente fui atrás da corrida por causa disso, né? Então, assim, eu comecei a estudar mais, vi que o exercício aeróbico era importante. E aí eu vi que dentro daquilo que eu praticava, por exemplo, o pádel, era um exercício de tiro, ficava muito parado, então você não melhorava a tua capacidade aeróbica, né? Aí comprei um relógio, o relógio mostrou que realmente minha capacidade aeróbica alta era baixa, eu não tinha, né? E aí eu comecei a correr justamente por causa disso, para melhorar minha capacidade aeróbica, né? Então, muitas vezes eu falo para os pacientes, às vezes dependendo, né? Hoje a OMS, ela tem alguns parâmetros de atividade física, assim, né? Médios, né? Que são parâmetros, né? Mas então, ali pelo menos 150 a 300 minutos por semana. isso, de atividade moderada ou 75 minutos de atividade forte, né? Para os pacientes idosos, então 150 minutos moderados, 75 minutos forte. E aí eu falo às vezes para os pacientes que é legal que às vezes E o dependendo 150 eu faço. é Mais que 150 eu faço. depende da semana. Que às vezes assim, se ele já faz uma quantidade boa assim, né, de minutos, né, que é legal às vezes eu caminho, por exemplo, ele caminha 45 minutos, né? E aí ele caminha 5, sei lá, 5 quilômetros. E aí, em vez dele passar para o 6 e para o 7, né, para esse paciente mais idoso, às vezes é legal ele caminhar aquela mesma quantidade, mas tentar aumentar a velocidade, né? Que é assim que ele vai ganhar mais capacidade aeróbica, né? Então, se ele já tem Fazer o coração bater um pouco mais forte. para ter um pouco mais forte, exatamente. Ter Porque todas tem, as o cara, adaptações. você faz atividade física uma vez por semana só, beleza, é pouco, né? Então tem que aumentar, né? Vai ter que ser de 3 a 5, né? Se você quiser chegar perto dessa meta aí de 150 minutos mínimo, né? Então 3 a 5 vezes por semana. Então, claro, você precisa aumentar. Agora, você que já faz atividade, né? Você sempre pode melhorar a performance, né? Então também tem isso, né? Então na atividade aeróbica, às vezes, né? Melhorar a performance, né? Fazer mais rápido. No treinamento de corrida, por exemplo, e na natação, nos outros exercícios, eles funcionam da mesma forma. O ciclismo funciona da mesma forma. A gente trabalha com exercícios com treinos intervalados, por exemplo, são tiros de velocidade, né? Que é o que a Tita estava trabalhando com o sobrinho dela. São tiros. Uma curta metragem com uma velocidade muito maior. Fazer o menor tempo possível. Com intervalos, descansa, vai de novo, descansa, vai de novo. Esse é um tipo de treinamento. Você precisa também ter o treinamento contínuo, que é uma atividade mais longa, com uma intensidade um pouco menor, né? Você precisa ter vários tipos de treinamento justamente para o teu coração se adaptar, né? O teu coração ele precisa estar adaptado àquilo, senão o teu coração, ele entra numa zona de conforto, ele entra numa homeostase. Então, na hora que, de repente, ele precisar atingir aquele pico, ele não está preparado.
né? Então é interessante você fazer com que o coração bombeie mais e o coração de atleta geralmente ele é hipertrofiado, né? Também é uma coisa bem comum. Você vai em um cardiologista, o coração já tem o coração do atleta, ele é maior, justamente por causa desse tipo de trabalho. Ele é um músculo, ele trabalha muito mais o coração do atleta, então ele é maior, o tamanho é maior. Mas isso não é um problema, é só porque ele trabalhou mais, né? E tem mais músculo, né? Mais forte. Mais músculo é mais forte. E, e isso é muito engraçado, né? Porque a gente que agora, atleta amador, né? Às vezes você vai lá e você olha e fala, que treino podre, né? Mas tudo tem um sentido, né? Então, assim, que é realmente isso, né? Você acostumar com as diversas, né? O teu corpo se acostumar com as diversas formas ali, Exatamente. né? Daí a gente faz testes esses dias, né, Vini? A gente fez os testes normalmente na corrida a gente faz testes de 1 quilômetro e 3 quilômetros para quem já corre há bom tempo, né? Não vou colocar um teste de 3 quilômetros para Ela não vai conseguir. Não, me coloca um Nem teste de de 1 quilômetro. quilômetro. Esse dia eu tava escutando um outro podcast. E daí- matando ninguém. E daí eu tava lá correndo, escutando esse podcast também. E aí esse podcast falava lá, eles estavam discutindo e estavam falando sobre corrida. E aí eles estavam falando lá, mas quem são os loucos que gostam de correr? Porque, tipo, ninguém gosta de correr, eles estavam dizendo, né? Que só você faz por obrigação e enfim. Mas aí o cara tava falando assim que ele pegou uma assessoria de corrida também, e aí a mulher pediu pra ele, no primeiro momento, fazer, os testes. tipo, 1 quilômetro correndo, Aham. né? E aí ele ficou indignado, não sei o que, porque ele começou a correr e, tipo, né? Não E conseguiu aí nem ele não completar um conseguiu completar nem o teste. Aham. E daí perguntaram pra ele, tá, mas em quanto tempo se fez? Não sei, eu não corri e já fiquei bravo com aquela mulher E também, saí da assessoria, já não já- quero mais correr. já nem queria mais falar com ela. Aí eu fiquei me imaginando, imagina eu se antes de eu começar, porque eu, né, penso em um dia, né, entrar em algum grupo, em alguma coisa assim, caso eu me identifique e veja que vai dar, né? Mas no primeiro momento eu comecei a fazer uns treininhos ali, né, meio, corre 1 minuto, caminha 1 minuto, corre 2, caminha 2, sei lá. Isso aí. E aí eu fico pensando, meu Deus, e como que faz pra correr direto, né? Porque parece que eu vou morrer já com... Parece que vai morrer, mas é bem assim mesmo. Mas os testes, não necessariamente você vai ter que fazer isso. Se você é uma iniciante, total iniciante, você obviamente não consegue correr 1 quilômetro. Então, você não vai fazer um teste de 1 quilômetro, você vai fazer outros tipos de testes que tem. Pois é, pra ver, né? Porque essa assessoria aí mandou o cara, né, correr 1 quilômetro. Você E conversa com aí a ele pessoa se e já fica desmotivou já com isso, É, porque não tem que ser conseguiu nem fazer o teste, então, Sim, né? Sim. E até porque você não precisa fazer um teste para começar a correr. Você deixa o aluno ali uns 2, 3 meses, você dando dicas de como fazer, né? Vai aumentando devagarzinho o tempo, até que você percebe que, ok, de repente agora ela consiga fazer 1 quilômetro. Ou de repente agora ela consiga fazer o teste de Cooper de 12 minutos. Ou faz o teste de 5 minutos, que é o que eu falei no comecinho. Dá pra fazer um teste de 5 minutos. Quanto que você consegue, quantos quilômetros, vamos supor, ou quantos metros você consegue em 5 minutos. Talvez você não consiga correr, mas talvez você consiga correr 50 metros, né? Então, E existem isso algumas já diretrizes, sim. assim, dentro desses, Daí, de quanto que dentro- deveria Dentro conseguir. disso, a gente tem daí as fórmulas, né? E aí, adaptável para cada pessoa. Então, a Helena tá nesse nível, né? Então, a partir daqui é que a gente vai trabalhar com ela. O Vini, por exemplo, a gente fez um teste de 1 quilômetro e 3 quilômetros. A gente também pode fazer teste de 1 quilômetro e 5. Aí, tá, a gente jogou lá nos cálculos. O Vini é muito rápido, fez muito forte, 1 quilômetro é muito bom para 1 quilômetro. Ok, ele tem potência, ele tem aceleração. Só que daí no teste de 3 quilômetros ele já não conseguiu sustentar aquela potência por muito tempo. Então, ele não conseguiu sustentar a mesma potência. Tem um cálculo, né, que é até 15%, até 12%, se não me engano, você
consegue perceber se ele tem perda de velocidade ou não. Se acima disso ele teve perda de velocidade, ele não conseguiu sustentar, então o que que a gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar a resistência dele. Daí ele fazia uns treininhos que estavam maçantes para ele, que era um caminha, 4 corre, um caminha, 4 corre, né, Vini? Várias vezes isso. É disso que ele estava falando antes. Eu quero aqui esse treino. Mas é por quê? Porque ele tinha que trabalhar a resistência. Porque força, explosão ele tinha, só que ele não tinha a resistência para manter aquilo. Então, vamos voltar, volta umas casas, treina a resistência. E deu certo, né? Deu certo. Mas assim, a corrida, né, que nem a Helena agora, que ela foi umas vezes comigo, ela não conseguiu correr 1 quilômetro, né? Antes de 1 quilômetro ela já estava cansada. E o louco da corrida é isso, que cara, você Não, insiste. não é cansada, é morrendo. E o Vinícius querendo conversar ainda. Tipo, eu não sei nem meu nome mais. E ele quer que eu fale com O ele. grande erro também é a forma, a intensidade que você coloca, né? Porque eu preciso correr. Aí a pessoa nunca correu na vida e tá lá correndo a 12 km por hora. Não vai conseguir, né? Não vai. Tem que ser um trotinho, tem que ser aquele conforto, tem que ser aquele nível que, de repente, você consiga conversar. Tô correndo no trotinho e tô conversando com a pessoa aqui do lado. Aí, aos poucos, você vai aumentando a quantidade de tempo. E aí, quando você vê, você tá correndo 5 km. E é muito louco, porque a gente começou recentemente, né? Então é uma evolução que faz pouco tempo que a gente teve, né? Então eu lembro de começar lá e dizer, cara, que jeito que vai correr num pace abaixo de 5 é impossível. Eu vi os caras correndo e dizia, meu Deus, isso aqui não tem como. E aí vai, e treina e vai, e aí você tá lá correndo 10 km em pace de 4,34, 4,35 que eu fiz ano passado, e falei, cara, e dá pra fazer, é incrível, você vai melhorando, né? O pace, né, para quem não sabe, é o número são os minutos que o tempo que você demora para fazer 1 quilômetro. Então, 4,35, por exemplo, são 4 minutos e 35 segundos para fazer 1 quilômetro. Então, esse é o pace, né? Ou é velocidade, que é quilômetros por hora, né, também, né? Mas na corrida a gente usa bastante o pace, que é minutos por quilômetro. Então é E incrível. agora ele tá mais audacioso. Então, agora ele vai para correr montanha, né, Vini? Sim, Trilha, não, montanha. eu quero correr montanha, acho que eu gosto, né? Sempre gostei da montanha. Eu entrei na corrida um pouco por causa da montanha, né? Primeira vez que eu falei contigo, o objetivo era subir montanha caminhando. Na verdade, o objetivo era o condicionamento para subir. E aí acabou que a corrida de montanha, a subida de montanha teve que dar uma folga por causa do punho. E aí veio a corrida mesmo, né? Então sim, vamos correr montanha, vamos fazer um monte de coisa. E o que faz quando a gente tá com aquela dor assim do lado? Porque eu corro e eu só sinto dor. É o músculo da respiração, é o diafragma, né? Normalmente é isso. Então, tem que acalmar, tem que baixar a intensidade, caminhar, respirar fundo, vai passar. Começou de novo, calma, respira fundo de novo, porque o diafragma é esse músculo bem aqui embaixo, o músculo da respiração, né? Então, é uma contratura muito forte que você tem ali naquele momento. Então, respira, vai passar. Foca que vai passar. O diafragma que dói, ó, veja bem. Não sabia também. E se você apertar nele, quando tá doendo, se você ficar pressionando ele, como qualquer contratura que você tem, você fica pressionando ali por um tempo, alivia depois que você solta. Faz um teste. Famosa dor de facão, né? Nossa, eu tive nos meus 6 primeiros meses. E depois passa. Agora, eu nem lembrava mais dessa dor. Nunca mais tive essa dor. Passa. Sim, né? Vocês Passa correm 100 quilômetros, daí vai. É bem Tem legal. tanta coisa pra doer, vai doer de certo na respiração. Vai até o fio de cabelo quando você corre uma quantidade dessa. Meu Deus. Vai mesmo. Boa. Mas então, legal. Acho que já falamos bastante. Já foi mais de 1 hora, né? Então, vamos nos encaminhando para os finais. Você que tinha mais dúvidas, Helena. O que mais tu quer perguntar? Não, eu acho que agora é isso, né? Acho que falamos Vou focar de várias nos meus coisas. 10 quilômetros, né, Helena? Vamos lá. Vamos ver se o pessoal vai se sentir motivado aí ou vai entrar na vibe Helena, né? Não, mas eu tô motivada. Eu tô com uma dorzinha ali que tá melhorando e eu Lembra vou... que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar Não, parado. mas eu tô me movimentando. Fui na academia 3 vezes essa semana. Não, amanhã. Não, assim, nitidamente ela tá na fase mais atleta dela, da vida, né? Nossa. Quando eu conheci Não, ela lá mentira, no... no ano do casamento foi o ano que eu tava mais atleta.
porque eu tava muito focada. Não conta tanto. Mas enfim, e eu conheci ela não fazia quase nada, acho que ia na academia, depois ela foi pro CrossFit, mas nunca gostou do CrossFit. Daí depois aí agora tá na academia, joga pádel, às vezes quer correr. Mas então, o pádel, por exemplo, é uma coisa que você gosta, Uhum. né? E só que se você não estiver preparada, o teu corpo não estiver preparado para aquilo, em algum momento você vai se lesionar. Então você tem que pensar nisso. Eu não gosto de academia, mas a academia vai me beneficiar no pádel, ela vai me deixar Uhum. preparada para o pádel. Então isso já vai com um propósito diferente, né? Então tem muita gente, muita gente que não gosta de academia. Então, mas pelo menos as pessoas acham uma coisa que elas gostam e a academia vai te preparar para isso. Mas Sim. Só que ela não. não existe nada assim, o pádel, às Não, vezes mas o pessoal assim, ó, brinca. eu até gosto, Ela não tá? gosta tanto do pádel Não, assim. Não é Eu tava isso. acreditando, Pare, Helena. Vinícius. Não, eu gosto, mas sabe o que é? Me falta, eu não tenho competitividade assim pra esportes. Tipo, eu não sou uma pessoa competitiva. Pô, a gente tá lá jogando pádel, daí alguém discute, eu acho que a bola foi fora, outro diz, não, foi dentro. Ai, deixa, tudo bem. Eu jamais vou discutir por uma coisa assim, sabe? Eu discuto por outras coisas. Agora, ali num jogo, numa coisa, eu não sou aquela pessoa assim, meu Deus, eu vou jogar um campeonato, eu vou. Então, assim, ó, até hoje eu sou iniciante, eu jogo com as minhas amigas lá pra gente se divertir, tá tudo certo. Mas cada um Então, tem um motivo. Eu não gosto de esporte coletivo, sabia? Todos os esportes que eu faço são esportes individuais. Eu faço natação, é individual. Eu faço bike, é individual. Eu faço corrida, é individual. Eu gosto de eu comigo mesmo. Gosto de estar o mais sozinha possível, sabe? E pra mim dá certo. Cada um tem um jeito, né? E eu nunca fui na escola, eu fazia esportes coletivos na escola só, mas depois disso, nunca mais. Na escola eu fugia da educação física, era a minha pior nota. Mas eu tinha que fazer trabalho, apresentar trabalho escrito lá, ou apresentar para os colegas, porque eu não fazia. Se você foi a Helena na tua adolescência, né? Então vai ter que batalhar um pouco mais aí para fazer atividade física. Mas enfim. Mas eu faço. Na verdade, eu coloquei essa meta esse ano, porque o Vinícius ficava me falando que o meu problema era que as minhas metas eram muito de longo prazo, porque a minha meta é, quando eu ficar velha, eu conseguir levantar do vaso sozinha e limpar a bunda. Então, ele sempre me dizia, essa meta é muito de longo prazo, então tu precisa de uma coisa para agora. Porque no ano em que a gente casou, a minha meta, acho que é meio gordofóbico, né? Eu falar a minha meta. Mas assim, eu tinha trauma. Eu não conseguia me imaginar num vestido de noiva e eu não estando com o corpo que eu queria ter. Então eu pensava nas fotos do casamento e o corpo que eu queria estar no casamento. Conseguiu? Então eu foquei muito. Nossa, no final eu tava tão magra. Tava desmaiando que não tava Não, comendo. não. Ah, Mas eu tava tão magra que no lugar onde eu aluguei meu vestido e tal, eles tiveram que botar 2 enchimentos no meu busto, porque eu não tinha mais. Nossa. Tipo, o vestido caía, porque eu emagreci muito. Mas eu tava focada, eu treinava todos os dias e eu tava comendo, né, uma dieta bem restritiva. E tava fazendo vários procedimentos também estéticos. Enfim, foi um combo, né? Mas daí eu coloquei a corrida agora, porque assim, eu faço academia, eu faço musculação, assim, dá pro gasto que eu faço. Podia ser melhor, eu sei que podia, mas... Enfim, mas a aeróbico eu não fazia nada, absolutamente nada. Tipo, nos últimos meses, nem caminhar, assim, nem ali aqueles... faz 20 minutinhos de esteira no final do treino, nem isso, eu fugia da esteira. Mas você vai gostar de corrida. E eu acho. aí, Se agora- você conseguir passar aqueles primeiros meses que são os mais difíceis, como a gente falou, aí depois ele vai... pega jeito. É muito bom você ter essa liberdade de poder ir aonde você quiser. De repente vocês vão viajar, vão conhecer um lugar diferente, e nesse lugar diferente você tem que subir, tem que ter uma vista mais legal lá em cima, tal, e você tem que ter essa capacidade.
é muito bom você ter liberdade para ter a capacidade de fazer as coisas. Ela sempre reclama quando a gente vai viajar e eu É. quero fazer porque ela Mas eu reclama. sempre faço as Nem trilhas sempre. contigo. Não, nem É que às vezes é perrengue demais, tipo, daí, Mas né? imagina você chegar lá e você ter tido a capacidade de chegar, cheguei sozinha, olha só que foda que eu sou. É muito sem legal. cansar, sem sofrer, É muito exatamente. legal. Viu? Ó. Não, mas, Muito por bom. exemplo, trilhas de 12, 15 quilômetros a gente faz nas nossas... Sim, já fez. Mas enfim. Ela vai voltar. Bom, acho que foi bom. Agora já ficou aqui pegando no pé da Helena. Vamos partir pro encerramento. Suzana, então, muito obrigado pela presença. Se quiser deixar algumas considerações finais e as tuas redes, pode ficar à vontade. Então, redes sociais. Não sou muito adepta de redes sociais, mas tenho, obviamente. Se quiser seguir lá é Subatacine pelo Instagram e assessoria Suba Assessoria Outdoor. Agradeço demais o convite de vocês. Minha primeira vez, mas me senti super à vontade. Foi bem legal, gostei bastante. E eu acho que, como a gente já falou diversas vezes, a gente ganhou um presente, né? Que foi a vida, e a gente ganhou o presente que foi ter a saúde que a gente tem. Então, tem tanta gente que não consegue, então a gente tem que fazer alguma coisa com isso, que o poder está nas nossas mãos. Então, a gente tem que fazer, tem que honrar esse poder que nos foi dado, né? Então, vamos fazer alguma coisa diferente. É isso aí, muito bem. Pessoal, vocês podem nos seguir em @geriatriacomiola no Instagram e no YouTube. Também seguir Envelhecendo e Agora nas principais agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, né? E bom, a gente fala muito de educação de atividade física aqui. Vocês sabem que vocês têm que fazer, né? Seus sem vergonha. Então, façam atividade física. E espero que alguém tenha se sentido estimulado aí em talvez começar a caminhar, correr, ir para academia, né? Eu sempre falo, quando a gente faz um vídeo, faz um podcast aqui, se uma pessoa resolver mudar os seus hábitos por causa do nosso vídeo, já valeu a pena ter ficado aqui 1 hora gravando. Então, acho que esse é o objetivo. Muito obrigado, Helena Leão. Obrigada, pessoal. Então, agora, se vocês quiserem também acompanhar um pouquinho mais sobre o dia a dia ali da terceira idade, né? E os nossos hábitos e também a rotina deles, né? A rotina também de exercícios deles. Sigam lá o @Vila Serenata, Vila com 2 L's, Serenata com 2 T's, que lá os nossos vovozinhos, todos eles praticam atividade física, fazem fisioterapia e é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado, então. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.